Então, Matheus Stalin é cabo-friense, né? Às vezes a galera acha que eu sou do Rio, que eu nasci da capital, mas eu sou de uma cidadezinha pequenininha, 30 mil, 40 mil habitantes. E o mais engraçado, na verdade, é porque meus pais são mineiros, né? Cabo Frio, para quem não conhece, a cidade é muito bonita ali do litoral do Rio de Janeiro. Linda, linda, linda. Búzios, Jardim do Cabo, Cabo Frio. Então minha mãe é muito do interior de Minas. São Geraldo, uma cidade que passa a ferrovia. Então, assim, ela foi uma das primeiras ali da cidade a estar saindo para fazer uma faculdade na capital. Ela se formou em Direito na UFMG de Belo Horizonte, onde ela conheceu o meu pai. Meus pais foram passar a lua de mel em Cabo Frio, gostaram, acharam a cidade linda, se apaixonaram, estavam recém-formados, começando a construir uma vida, né, uma família, e eles resolveram ir para Cabo Frio começar do zero, cidade muito pequena mesmo. Quando eu cresci em Cabo Frio, a gente conhecia todo mundo da cidade, ia para a escola andando, ia para a escola de bicicleta. Eu fui criado assim bem próximo da praia, então basicamente todos os esportes que eu fazia naquele início eram esportes que envolviam a praia. Então, tanto que o meu esporte número 1 mesmo é o surf. Sou horrível em futebol, a galera zoa. Quando me chamam pro futebol, eu falo, cara, me esquece aí. Ou então quando eu jogo, eu falo, não passa a bola pra mim. Exatamente porque eu nunca desenvolvi muito essas habilidades de jogar futebol, esse tipo de coisa, porque a minha criação realmente foi na praia. Então eu sou filho de pais advogados que começaram um escritório em Cabo Frio do zero. Se eu não me engano, foi o primeiro ou um dos primeiros escritórios da cidade. Tenho 2 irmãos, né? O Léo, que é mais velho, 2 anos mais velho do que eu. O Guilherme, que é 1 ano e pouquinho mais novo do que eu. Então eu sou aquele irmão do meio. Meus pais não tocavam nenhum instrumento. Na minha casa tinham discos, mas eu não cresci naquele ambiente super musical. Inclusive, eu ficava tirando os discos do meu pai, botando para tocar em casa. Aí tinha disco do Tom Jobim, aí tinha disco do Beatles. Mas meu pai não era aquele cara, nem minha mãe, que ficavam ouvindo música em casa. Então eu não tive esse ambiente para falar que minha primeira influência foi de um pai, de uma mãe, de um tio, né? E, em tese, não tinha cara que eu seguiria com a música. Tanto que quando realmente eu comecei a ter esse interesse, a família ficou meio espantada. Não necessariamente meus pais, mas a tio, primo, porque na família não tinha ligação com música. Cara, você vê, né? Há 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, a gente estava aqui recebendo a Berklee College of Music, fazendo as audições, 150 pessoas, 200 pessoas, né? Aglomeração total, né? Aí chegou ano passado, chegou a rolar, né? Mas rolou em São Paulo, porque já estava começando a tentar esses problemas, né? Ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, se ia perdurar ou não, mas você vê, mais de um ano aí, a situação é essa, e a gente percebe que quem não se adaptou, ou fechou, ou se adaptou, ou está se arrastando. Você está falando de se adaptar no online, se né? Se adaptar no online. Tem como estar fora, né? Cara, eu faço eu faço parte de um grupo de diretores de donos de escola do Brasil todo, né? São uma média de 90 donos de escola. E aí eu fiz uma pesquisa entre eles, né? Sobre quem foi para o online na forma EAD, né? Uma plataforma mesmo EAD, de ensino à distância, ou quem está fazendo somente o híbrido, que na verdade ele tem aula presencial e que a pessoa que não vai filma aquela aulinha ali ao vivo, dá para a pessoa. Grande maioria não foi para o online, só faz essa forma híbrida mesmo. Mas assim, as pessoas também não sabem por onde começar, né? Não sabem por onde começar. Então eu acho que, cara, você tem muito para ensinar para essas pessoas. E também tem a questão, que eu falo muito pra rapaziada, porque tem muita gente que realmente, assim, ainda não se vê 100% online. E eu falo, não precisa estar 100% aqui, no mundo todo. Quando você está online, você está pro mundo. Mas você precisa ter algum braço ali. Porque agora fica aquela insegurança, né? Por mais que a gente esteja vencendo essas etapas e tudo mais, pode ser que daqui a 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, venha uma coisa diferente. Por que eu comecei a me interessar por música, né? Na verdade foi muito por causa do surf. Eu via muito filme de surf, e os filmes de surf tinham muita trilha sonora de rock australiano.
Mas aquela decisão pela guitarra, eu falei, cara, eu preciso aprender a tocar guitarra. Veio, na verdade, quando eu fui na casa de um amigo meu que morava na minha rua, chamado Bruno, o irmão dele mais velho, ele devia ter uns 8 ou 10 anos mais velho que a gente, então ele é meio referência pra gente. Ele chegou assim, um dia a gente ia na sala e falou o seguinte, meu irmão, vou botar pra vocês aqui uma música de macho. Eu falei, pô, música de macho, vamos ver o que esse cara vai botar aqui, né? Ele botou aquela música Seek and Destroy, do Metallica. Aquele riff pesadão do início. Cara, quando eu ouvi aquilo assim, eu pensei, cara, isso é uma guitarra que parecia um tiro, né? Eu falei, preciso aprender a tocar isso. Então, fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu tinha um amigo chamado Luciano Galinha, que ele tocava violão, mas ele tocava as músicas do Metallica no violão. Então, aqueles riffs pesadaços com distorção, ele tocava no violão. Eu falei, cara, você precisa me ensinar isso, que é exatamente isso que eu quero aprender. Então eu me lembro, ele me ensinando aqueles primeiros riffs de Seek and Destroy do Metallica, Fade to Black. Então a minha ligação com a guitarra foi um som muito pesado. Mas desde o início eu fui muito apaixonado. Eu falei, cara, que coisa incrível que é isso aqui. Então comecei com um violão tonante que era do meu avô, que minha prima me deu. Passou do meu avô para minha prima, da minha prima para mim. E em alguns meses depois eu já estava ali enchendo o saco dos meus pais. Pô, preciso de uma guitarra. E minha primeira guitarra é emblemática, né? Porque é a Terminator, que ela tinha um falante aqui. Então, assim, a guitarra, ela botava uma bateria de 9 volts, já saía tocando sem precisar de amplificador. Mas era um som muito ruim. E era complicado porque, pô, toda vez que você for tocar, ligar a guitarra, usar a bateria, era muito caro. Então, além da guitarra bizarra, de ruim, de tocada dura, ainda tinha um som ruim da caixinha, eu comprei um amplificador Stanner, né? E um pouco cabeludo, com a camisa do Jump in the Fire do Metallica, que era realmente o que eu gostava naquela época, né? Então, com 13, 14 anos, eu já estava assim, praticando 4, 5 horas por dia, já estava buscando formação de bandas. Na escola, eu tocava com os colegas da minha sala, uma época que tinha muita banda na televisão, muita banda no mainstream. Então, assim, onde você olhava tinha banda e ter uma banda era algo que a galera mais jovem buscava, né? Então não era nenhuma novidade necessariamente ter banda. Então eu comecei a ter banda já com 13, 14 anos. Eu me lembro a gente ensaiando na garagem da minha casa e era engraçado porque era casa, então a gente ensaiava, era aquela barulheira e o pessoal lá na praia, às vezes batia lá em casa pra, pô, posso ir ouvir o ensaio da banda de vocês? Assim, 600, 700 metros você ouviu o som da banda, a gente ensaiava domingo, aí vinha um cara de uma cidade, vinha outro cara de outra cidade, então eu levava muito a sério desde o início. Nessa época aí, talvez já com 15, 16 anos, eu já comecei a realmente tocar num nível muito bom, ao ponto de que as pessoas já estavam me procurando para ter aula. Eu lembro quando eu dei minha primeira aula para um cara de Araruama, chamado Maurício, ele era bem mais velho que eu, mas eu já estava tocando ali, né, na cidade, fazendo show, e já chamava a atenção. Então ele falou assim, Matheus, eu quero tocar essas coisas que você toca aí, cara. Você me ensina isso? Eu falei, claro. Eu lembro que eu tinha um caderno que eu ficava recortando booklets de videoaulas, revistas de guitar player americana, se eu não me engano na época não tinha nem brasileira ainda. Então eu ficava fazendo vários recortes, tirava xerox da revista de do livrinho da videoaula de outro guitarrista e ficava montando a minha pasta de estudo. Naquela época meu estudo era basicamente isso, eu ficava tocando frase e eu tocava rápido, praticava, tocava as músicas do Malmsteen, do Steve Vai, ficava tentando imitar. Para mim, aquele era o meu mundo. E como eu já estava tocando muito bem, eu pensava que eu era muito bom, porque não tinha internet referência para saber que no mundo inteiro tinham caras também tocando aquelas músicas difíceis, né? Mas eu sei que com 16 anos eu já tinha minha banda de metal, eu tinha minha banda de rock, surf music, que eu era surfista, e a gente tocava em festas da galera do surf. Então a gente já ganhava nosso cachezinho, eu comecei também a acompanhar uma banda de baile ali da região. Comecei a trabalhar realmente com música ao ponto de que aquele cachezinho aí parecia até estranho, né? Bom demais para ser verdade, porque eu fazia uma coisa que eu gostava, era diversão para mim,
e a galera já começava a me remunerar por aquilo. E como eu morava com os meus pais, então todo o dinheiro que eu ganhava era para mim, para poder investir em equipamento. A escola física, ela sofreu um pouco, né? Teve perda, óbvio, por vários motivos, mas a EAD cresceu 2, 3 vezes, então no final das contas pra gente foi um excelente ano, né? Às vezes é até duro falar isso. É meio chato, né? Porque a maioria das pessoas foi o pior ano da vida delas. Foi o pior ano, pra gente foi o melhor ano. Então assim, a gente também se viu em 2020 tendo que contratar, aumentar o time, treinar time. A gente, inclusive, teve um grande salto, né, em estrutura, treinamento de equipe, sim, em organização, né? Fala, Gil. Oi. Já tô aqui na Barra já há 2 minutos da escola. Tá bom, Gil. Já tô chegando aí pra nossa reunião, tá bom? Fala pra eles me esperarem que eu já tô chegando. É a mãe do menino que quer ir pra Austrália? Sim, aqueles pais que querem enviar pra estudar na JMC. Cara, que coisa, né? Eita, acidente. Que coisa, né? Como que cresceu, né, Matheus, esse lance da gente... Do nada, a gente só preparava, né, pra enviar essa galera pro exterior, pra Berkeley, depois pra JMC. E hoje, a galera também, né? É verdade, Los Angeles. Mas hoje você vê, os pais já não querem mais pagar uma consultoria com empresas conhecidas e querem fazer consultoria com a gente também. E eu nem cobro, né, de graça. Começar a cobrar isso aí, meu Deus. O povo tá pagando o quê? Uma grana pra essas consultorias e eu tô dando de graça. Acho que é por isso que tá vindo muita gente. Então, com 16 anos, eu já estava levando a sério. Para mim, música já seria a minha profissão. Eu já estava dando aula, eu já estava fazendo show, mas eu tinha por dentro de mim um receio muito grande de viver de música. Por quê? Minha mãe é advogada, meu pai é advogado. Apesar de altos e baixos da profissão, era uma profissão muito bacana. Então a gente conseguia ter uma condição legal. Eu tinha muito medo de ser músico, porque eu olhava para o lado, todos os músicos profissionais que eu conhecia não eram bem sucedidos, né? Ou o cara era músico e tinha uma outra profissão, trabalhava na prefeitura da cidade, ou o cara que era só músico, ele via de uma maneira muito difícil, passava por dificuldade. Então eu tinha muito medo de ser músico. Tanto que com 16 anos, foi um ano que eu tive que fazer essa decisão de vestibular e tudo mais, eu lembro claramente de um professor meu de história, né? Essa história, inclusive, eu fiz uma postagem, porque é uma coisa até meio emocionante para mim, porque eu lembro do professor perguntando para cada aluno, pô, o que você vai fazer vestibular? O que você vai fazer? Quando eu disse que eu ia fazer música, eu lembro que ele falou assim para mim, cara, eu sabia que você não queria nada. Então, assim, eu pensei que, cara, pô, música, ó, cuidado, né? Não é tão fácil, mas quando eu recebi aquele feedback de uma pessoa mais velha, realmente foi a primeira vez que eu senti ali algum tipo de discriminação com a profissão. Porque apesar de meus pais serem advogados, eles nunca disseram pra mim, ó, cara, não seja músico. Na verdade, o tipo de pressão que eu recebi era tipo da minha mãe mais preocupada, falando, Matheus, faz um concurso, faz direito, porque depois você faz um concurso público e depois você pode comprar o equipamento que você quer, você pode gravar o teu álbum. Então eu tinha medo, né? Essa formação na minha cabeça de que, olha para o lado, os exemplos não são bons, na escola ninguém quer ser músico, quer ser médico, quer ser engenheiro, quer ser advogado. Então eu fui para o Rio de Janeiro, com 17 anos, com 16 anos eu fiz vestibular, e com 17 anos eu fui fazer faculdade de Direito. Então era o meu plano B, né? Para mim a música era a minha vida, eu ia viver de música, me dedicava muito, como eu te falei, 4 horas, 5 horas por dia, mas eu pensei que no Rio de Janeiro eu não somente iria fazer a faculdade de música, como eu também teria a oportunidade de estar me envolvendo com músicos melhores, porque com 14, 15 anos eu já pegava um ônibus de 15 em 15 dias em Cabo Frio para estudar no Rio e Niterói, porque na minha cidade eu já não conseguia encontrar mais professor interessante para dar aula para mim. Então eu vi realmente no Rio uma possibilidade de fazer faculdade de Direito, meu plano B, caso a música não dê certo, e ali poder viver o sonho da banda, poder estudar música com pessoas melhores e até mesmo ir para uma escola de música.
Eu me lembro mesmo que lá na Berklee em 2007, 2006, eles tinham o site, tinham os exercícios complementares, tinham playbacks para os alunos baixarem. Tanto que eles não tinham uma plataforma EAD, mas eles já tinham um complemento, né, das aulas. E tanto que quando realmente bateu a pandemia para eles já estavam posicionados. Mas você vê que nós começamos a EAD em 2015, quando a pandemia bateu, na outra semana, todo o nosso time, todos os alunos já estavam online. É verdade. Então... na verdade, você saiu muito na vantagem, né, Matheus? Porque há 10 anos já você está no online, a nossa galera, os nossos professores, todo mundo já estava inserido nesse contexto. Então, para a gente, foi muito fácil, mas para a maioria das pessoas, não. Aí, chegando, tá? Enquanto você vai fazer suas coisas, eu vou atender essa família, depois a gente se encontra para falar mais dos assuntos do lançamento, tá bom? Que alegria, tamo junto, é isso aí. Daqui a esquerda, junto? Aí, que isso? Eu procuro na mão, isso, vamos junto. Não, você tem quantos anos? 17. Você está estudando ainda? Ah, tá indo qual escola? Escola Prata. Tem vários alunos de lá. Nas duas primeiras estava legal, tipo 6, mas acho que foi o tema que eu botei também, não sei. Porque Quando que você fez o TME? eu fiz ano passado, foi uma experiência maravilhosa, eu fiz em casa, né? Estudei por ali. Mas foi em que mês, você lembra mais ou menos? Um mês eu acho que foi por volta de julho. Foi por aí. junho, julho, né, cara? Isso aí. Na época a gente tava, todo mundo estudando remotamente, né? Isso. E você tinha o que lá? 1.000 seguidores, 2.000 no Por Instagram? volta disso. 1.000, 2.000? Quase 10.000, pô, agora. Agora Tá vendo? Cara, é o sucesso do Rio. Lucas chegou aqui com uns 3 anos atrás, se formou com a gente aqui, né? Foi meu aluno, fechou que tá 4, 5 meses dedicado. O que eu fiz? Chamei o cara pra dar aula aqui, pô, né? Tá dando aula que já tem mais ou menos um ano, né? Isso aí, né? Um pouco mais longe. Aí fez o treinamento PNE, cara, pra estar com as mídias em dia. Aí, aquele negócio, né? Nós que engrena, pega o jeito, ajuda a gente a multiplicar a nossa visão, cara, né? Tá ajudando as pessoas, tá alcançando as pessoas, modificando a vida das pessoas, porque o efeito da música na vida de cada um é um, né, cara? Mas, pô, transforma, tira cara de depressão. Pô, pandemia, cara, quantas pessoas vêm falar assim, cara, se eu não tivesse fazendo música, se eu não estivesse estudando, eu não sei o que eu estaria fazendo. Então, a primeira grande virada profissional para mim foi esse rompimento, né, de sair da casa dos meus pais com 17 anos e ir morar no Rio de Janeiro sozinho. E eu nunca mais voltei, né, a morar em Cabo Frio, morar com meus pais. Realmente ali foi o início de um rompimento na minha vida. Chegando no Rio de Janeiro, o que eu tinha, né? Tinha, obviamente, minha guitarra, tinha meu amplificador, tinha uma matrícula na faculdade de Direito. Tava ali, o que eu vou fazer aqui no Rio de Janeiro para ganhar a minha grana? Porque as bandas que eu tinha, aquelas bandas locais, porque era uma região pequena, então se você tivesse uma banda boa, que tocasse as músicas do momento, você conseguia excursionar ali pela região, pelas cidades vizinhas, e sempre tinha show de prefeitura, festa. Então quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu não conhecia ninguém, zero. Não tinha nenhum amigo meu, músico, nem nada. A única coisa que eu tinha naquela época era um EP, uma fita cassete, que eu gravei com 16 anos, foi o primeiro álbum instrumental meu, com minhas composições, com os meus amigos lá de Cabo Frio. Gravei no estúdio Demócrito Júnior, falecido, que também foi meu professor. Então eu tinha uma fitinha, tinha 7 músicas. O que eu fiz com aquela fita? Mandei para a única revista que naquele momento dava espaço, que era Rock Brigade. Eu lembro que saiu um review super bacana das minhas músicas, do som instrumental. E era engraçado porque eu gravei a fita cassete,
E eu simplesmente peguei a fita, escrevi Matheus Starling, botei dentro, mandei pro correio. O cara falou assim, muito legal, cara, pô, menino de 16 anos, toca muito bem, tal, só precisa fazer a capinha na fita cassete, porque eu simplesmente peguei a fita cassete do jeito que tava e só escrevi o Matheus Starling, não tinha nome do álbum, não tinha os nomes dos músicos, não tinha os nomes das músicas, mas eu cheguei no Rio só com aquela fitinha. Então eu comecei a fazer a faculdade, eu lembro que era faculdade à noite, inclusive meu sonho era estudar à noite, né? Porque eu sempre tive muita batalha com acordar cedo, aquela época de escola, eu ficava estudando música até mais tarde, ouvindo música, e eu fui fazer faculdade de noite. Então o que eu fazia no resto do dia? Eu praticava meu instrumento e eu comecei a dar aula, porque eu não conhecia ninguém. Então eu não tinha banda nesse momento. Eu acredito que eu fiquei talvez uns 2 anos sem tocar com banda, ali talvez até meus 18, 19 anos no Rio de Janeiro. Então essa época era engraçado, porque começou ali a internet, né, já estava começando a ter algumas coisas, e eu pegava e fazia anúncios em casa, no computador, no Word, aula de guitarra, tal, e eu imprimia e colava nos postes da minha rua, nos postes das ruas paralelas, colocava esse mesmo panfletão em loja de CD, onde me permitiam colocar, eu chegava na cara de pau, perguntava, o pessoal deixava, eu botava. Eu lembro que depois de um mês fazendo isso, já com uns alunos legais, o pessoal da prefeitura me ligou. Você que é o Matheus Starling? Você é mesmo, olha só, você está colando panfletos nos postes, a gente vai arranca, você cola de novo. Eu quero dizer pra você que se você continuar colando, a gente vai te multar. Eu falei, nossa, eu nunca pensei que eu estava infringindo a lei. Mas então eu substituí esse processo de estar colando para fazer panfletos menores, entregar em porta de escola. E eu comecei também a anunciar, eu lembro, páginas amarelas, não sei se a galera aqui vai lembrar disso. Você fazia um anúncio na página amarela, ficava o ano inteiro. Balcão. E eu comecei a anunciar na internet. Já tinha alguns espaços, tipo Cifra Clube, alguma coisa. Então era bacana porque o pessoal não se movimentava tanto para anunciar e eu me movimentava muito. Desde o início eu sempre fui muito proativo em relação a isso. Então talvez ali com 18, 19 anos eu já tinha bastante aluno, já conseguia ter uma rendinha bacana, juntar alguma coisa. E eu lembro ali que meus 19 anos mais ou menos eu comecei a fazer aula numa escola de música, comecei a estudar harmonia, percepção, eu não sabia ler partitura nem nada disso. Foi mais ou menos com essa idade ali, talvez 19, 20 anos que eu comecei a realmente buscar uma coisa um pouco mais formal com a música. E foi nesse momento que eu conheci o Márcio Galeazzi, o Alexandre Teles, o Mauro também, e eu lembro que a gente formou a nossa banda. No início ainda não tinha nome nem nada. E para mim foi uma grande cartada nesse momento que eu tinha uma banda pop, para mim era muito sério aquilo, né? Era a minha chance de, cara, isso, é tudo ou nada aqui. Ou é a banda, ou eu vou, cara, fazer alguma coisa, um concurso. E eu sempre fui o cara da banda que corria atrás, por exemplo, de shows. Ou andar de bobeira e deixar uma hora levar. Meu medo de você, medo de ser não seja assim. Uma coisa rara que veio do mar, meu corpo fazer você. Eu era o cara que fazia o release, o cara que fazia o brief, que mandava o e-mail para a rádio, que mandava o e-mail para casa de show, escrevia as bandas em concursos que tinham, festivais pelo Brasil, a gente tocava em vários lugares. E faz clipe. Não pinta o cabelo de louro, loura não põe lente azul no olho. Como toca no Multishow, põe pra tocar no Multishow, põe pra tocar na rádio, enviava pra rádio do Brasil inteiro. Então eu sempre fui muito proativo ali, de certa forma, eu já estava tendo uma visão mais empreendedora da música, percebendo que, cara, não adianta eu ficar parado aqui achando que a minha banda é a melhor banda do mundo, que o nosso som é maravilhoso, se eu não fizer nada. Então até mais ou menos ali 2003, a minha vida era, a banda precisa dar certo, porque se não der certo eu vou ser músico como? Não me via
vivendo como professor de música. Para mim aquilo, apesar de eu gostar, era uma maneira de fazer uma rendinha rápida, era uma maneira de eu bancar meus estudos em escola, fazer ela com professores mais consagrados, mas eu realmente vi, a minha expectativa era que a banda desse certo. Exagera na amplitude pra não ficar grilada e depois querer fazer limpo naquela localizada. Morena não pinta o cabelo de louro, dourada não põe lente azul no olho. Então 2003 foi um ano importantíssimo para mim, porque no meio do ano, em julho, né, que tem aquele breakzinho de faculdade, eu fui para Cabo Frio. Eu lembro que era finalzinho de julho, Cabo Frio ainda ventando, friozinho. Eu fui surfar na Praia do Forte, que era a praia, né, onde eu fui criado ali. Quando eu estava na praia com essa minha amiga, passando uns dias em Cabo Frio, quando eu avistei do mar um belo surfista. Tava entrando na água para surfar, eu vi aquela mulher saindo, maravilhosa, loura. E aí, quando eu olhei para ele olhou para mim. Hey! Uau! Uma parada muito bizarra, assim. Dizem que existe amor à primeira vista, se existe, foi isso que eu senti, sabe, por ele naquele dia. Ela foi pra areia, eu fiquei surfando, mas com a cabeça ali fora, né? Falei, pô, quando eu sair da água eu vou. Eu fiquei desorientada ali naquela areia. Eu falei, meu Deus, quem é esse homem? Esse aí é pra casar. Só que aquela coisa, né, surfista, carioca, era um sonho muito distante da mineira aqui, né? Eu falei, isso aí não é pra casar não, só coisa da minha cabeça. E eu me lembro que quando eu saí da água, ela tava subindo pra ir embora. Ou seja, minha esposa, Tatiana, ela não era de Cabo Frio, não era do Rio de Janeiro, era mineira de Juiz de Fora. E eu sabia que ela não era dali. Então, como era uma cidade que tinha muito turista, eu falei, cara, e agora? Eu nunca mais vou ver essa mulher na minha vida. Eu lembro que quando eu saí da água, eu não sabia onde ela estava, e eu tentei imaginar onde que era o caminho. E eu passei exatamente na rua onde ela estava. Eu estava na varanda do apartamento. Quando eu olho para baixo, eu vejo aquele surfista que eu tinha encontrado na praia, passando com a prancha debaixo do braço, na rua. E ele olhou para cima e me viu na varanda. E quando ele me viu na varanda, eu vi ele, eu fiquei desconcentrada. Ele olhou para mim e falou, tá bom. Eu sei que eu desci, o prédio tinha 3 andares. Eu sei que eu desci de escada, eu não desci de elevador. Então eu lembro que eu chamei ela para sair comigo à noite, né? Eu fui num lugar que tinha vinhos, né? Quebrado, não tinha dinheiro nenhum para levar para nenhum lugar. Era o vinho Gaglioto de Cabo Frio, a garrafa de vinho era R$10, R$15, R$20, uma coisa assim. E um copinho ali você comprava por R$3, R$4. Foi o que eu chamei ela para ir, ela topou. E aquele dia em diante a gente, né, realmente assim, foi uma coisa avassaladora. Foi um dia muito mágico, porque realmente o que eu senti ali eu nunca tinha sentido na minha vida. Ela, alguns dias depois, voltou para Juiz de Fora, aí eu enviava a carta para ela, super romântico. E naquele olhar brotou uma paixão. E rolou mesmo, brotou uma paixão avassaladora. E ela gostava de Djavan, eu tocava Djavan para ela, então foram 6 meses de muita conexão, apesar de estarmos longe durante a semana. Todo fim de semana ou eu ia para lá, eu estava no Rio, ou ela ia para o Rio de Janeiro. Eu só sei que 6 meses depois teve um rolo lá, ela terminou comigo, eu fiquei mal pra caramba. Eu liguei para ela e falei o seguinte, vamos nos casar, você quer casar comigo? Então depois daquele dia mágico, 6 meses depois, onde eu estava, casada no Rio de Janeiro. Ela fazia faculdade em Juiz de Fora e ela sempre foi uma menina que trabalhou muito. Desde muito nova, ela tem uma história de venda, de empreender, com o pai dela que tinha uma cerâmica. Então, desde muito nova, 13, 14 anos, ela foi criada sem a mãe. Então, ela sempre assumiu muito um papel de mãe dos irmãos. Era a mais velha da casa, muito trabalhadora. Ela foi para o Rio de Janeiro. Ali ela já começou a se virar, cara, já buscava roupa para vender, calça jeans, casaco, vendia no Rio de Janeiro, sempre muito boa de venda. Ela vinha para o Rio de Janeiro com 2, 3 sacolas enormes. Eu lembro dela vendendo em todos os lugares, na faculdade,
na igreja. Então, assim, desde o início eu tive uma mulher do meu lado muito empreendedora, mas eu com a música e ela com venda de roupa. Então aquilo, né? Quem casa quer casa, né? A casa a gente já tinha um apartamento porque eu morava sozinho, só que aquilo, né? Entrou mais uma pessoa na jogada, o nível de despesa aumenta. O que eu comecei a fazer? Nessa época eu estava ali já no fim da faculdade, se eu não me engano, eu tinha terminado, eu fui reprovado numa matéria, então eu tinha meu dia inteiro para estar fazendo alguma coisa para trazer renda para casa. E eu lembro que eu ficava o dia inteiro na rua, andando de ônibus, indo de casa em apartamento, pegava um ônibus, ia para Copacabana, depois ia para o Humaitá e dava aula, né? Para qualquer tipo de aluno, dava aula para criança de 11 anos, 12 anos. Eu lembro até que eu dava aula para menina, para mim era criança, né? De 11, 12 anos. Eu vou falar que era uma criança, a mãe me repreendeu. Não é criança, é adolescente, enfim. Agora que eu tenho filho aí de 13 anos, eu sei que não pode chamar alguém de uma menina de 12, 11 anos de criança, tem que ser adolescente, mas... Então eu tinha esse perfil de aluno, de quem não tocava nada, de quem já tocava alguma coisa, e eu ficava nessa peregrinação, dando aula, sonho com a banda e esposa. No início de casamento, a gente tinha briga pra caramba. Um garotão de 24 anos, uma menina de 22 anos, bota para morar junto, cada um com a cabeça completamente diferente, com tipos de experiências familiares completamente diferentes. Então a gente ali, 7, 8 meses de casado, apaixonado, mas se desentendia demais. Eu lembro que eu comecei a ter uma experiência minha pessoal, uma busca pessoal, eu sentia que tinha um vazio, que eu estava procurando por algo. E eu comecei do nada, em casa desenterrei uma Bíblia que tinha lá na minha casa, eu comecei a ler e eu comecei muito a orar e pedir para Deus uma direção para a minha vida, para o meu casamento. Eu estava muito perdido ali, era o sonho da banda, mas a minha esposa se sentia incomodada, ela não me via naquele projeto, dando aula, mas tudo muito incerto para mim. Sobre as camisas que ela usa. Ela estava usando uma camisa do Injustice for All. Injustice for All. Agora ela está usando dos Beatles. Da sua camisa. Qual da? Sgt. Pepper. Eu não escuto, mas a mamãe me deu essa camisa, então. Peraí, mas tem um livro da Sgt. Pepper. Assim que você me perguntou qual música que eu escutava da Metallica, eu comecei a escutar Metallica. Você achou ruim? Eu tô adorando. Sério? Rock pesadão? Ou seja, alternativa. Roqueira. Em 2005, quase ali 6 meses, final de 2004 na verdade, né? Nós nos convertemos juntos, foi um dia especial, marcante na nossa vida, que realmente ali mudou tudo de verdade, né? A partir daquele dia a gente começou a receber um direcionamento de Deus para a nossa vida diferente. Eu fiz, poucos dias depois, uma prova, uma audição na verdade, para a Berklee College of Music, que era um sonho meu muito antigo, que eu tinha com meus 17, 18 anos, só que eu enterrei essa possibilidade de fazer uma faculdade de música por medo. E também era uma coisa distante demais, né? Muito cara. Então esse sonho voltou a habitar nosso coração de morar fora do Brasil, estudar música lá, a minha esposa ir comigo, ela que também queria ter uma imersão na língua inglesa. Eu fiz essa audição que era toda feita, na verdade, envio de portfólio, fita tocando. Eu me lembro que eu fiquei mandando muita coisa por muito tempo. E dias depois, né, dessa nossa conversão, a gente recebeu uma carta com uma bolsa de estudos na Berklee, uma bolsa que era parcial. Então, a situação financeira para ir ainda estava muito distante.
Então naquele dia a gente tomou uma decisão de, cara, a gente vai fazer tudo para ir para os Estados Unidos e a gente vai dar essa virada na nossa vida. Então ali no final de 2004 a gente começou a dobrar o trabalho. Ela, ao invés de ir uma vez na semana para Minas Gerais para buscar roupa, começou a ir 2. Eu comecei a dar aula dobrado, ofereci para os alunos, você não quer fazer mais 2 aulas? Você não quer fazer mais 3 aulas? E a cada dia mais o sonho da banda começou a ruir, porque eu já estava decidido dentro de mim que eu iria para os Estados Unidos estudar lá. Então a banda acabou, né? Foi um rompimento difícil, mas foi realmente a decisão da minha vida ali, profissional, porque nós nos capitalizamos, nós fomos morar nos Estados Unidos em 2005 e ali começou uma nova etapa da minha vida, né? Era alguém que realmente ali falou, cara, agora é a música, agora você é 100% música. Deixei a faculdade para trás, me formei, nem fui tirar aquela foto clássica que o pessoal tira, né, no final da faculdade, porque realmente eu não tinha mais nenhum tipo de identificação, já não estava nem mais lá nos últimos semestres ou nos últimos anos, minha cabeça estava em outro lugar. Então em 2005, setembro de 2005, a gente se mudou para Boston. Essa é a primeira neve da gente. Matheus tá indo lá do outro lado. Olha a rua. Gente, vocês têm noção do quanto tá frio. Olha isso aqui. Vera, Leonardo, olha isso. Diz o Matheus que vocês estiveram em Nova York, não viram isso aqui, esperaram um mês, viram um cadinho só de neve. Olha essa aqui. Olha, Matheus. Gente, tá muito frio. Vai lá. Aqui tá 0 graus. 0 grau. 0 grau. Português. Vai lá. Depois, sem gastar dinheiro. Essa aqui é a janela de casa, ó. A janela. Aqui é o jardim. A Tati está aqui na nossa rua. Isso aqui é um dia após a neve, como que fica? Fica um pouco barrento porque tem que passar um caminhão jogando areia e sal. Olha o Matheus como ficou 5 quilos mais gordo, no mínimo, com essa roupa. Gente, é muita roupa. Na hora que vocês me verem, vão achar que eu tô uma bola, só com roupa. Muito. Vai fazer um bonequinho, amor, de neve pra eles? Não vai me tacar isso não, cara de pau. Você ainda não provou a neve, já provou? Não quero provar, não. Eu já provei, já. Então, 2005, realização desse grande sonho de mudar para Boston e poder estudar na tão sonhada Berklee College of Music. Só que a gente não conseguia morar tão perto da faculdade, era muito caro. Tá morando na região de Boston e a gente foi morar numa cidade chamada Winthrop, que ficava mais ou menos ali de metrô e de ônibus uma hora, né? Uma horinha. Eu lembro que para conseguir chegar na faculdade eu pegava um ônibus da minha casa, do nosso apartamento, até a estação. Na estação ia até a linha verde até o centro, ou linha azul até... pegavam assim, 2 né? metrôs, Então assim, foi um tempo muito gostoso também, porque sempre que eu ia para a faculdade, eu estava ouvindo música, eu estava estudando, eu estava fazendo exercícios de harmonia, exercícios de percepção. Então, cada minuto da minha vida ali era aproveitado, porque nós fomos morar ali em Winthrop, no caso, eu já tinha 25 anos, 26 anos mais ou menos, né? Já existia uma maturidade, a gente já sabia que estar ali era um sacrifício muito grande pra gente. Sim. Era custoso, a gente ela trabalhava para me ajudar, tinha que dar aula no fim de semana. Então, cada momento pra gente ali era especial. Então, foi legal ter ido com essa maturidade, né? Sim, ter estudado sim. lá. Foi uma oportunidade, obviamente, uma bênção para mim, poder hibernar musicalmente de 7h30 da manhã e até 9 horas da noite. Para ela que não foi tão hibernação musical, né?
Então, eu também acordava muito cedo e às vezes pegava metrô às 3 da manhã, porque eu trabalhava numa cafeteria, né, para estar ajudando a pagar as contas. Então saía às 3 da manhã, pegava aquela mesma condução do Matheus, pegava 2 ou 3 metrôs para chegar no trabalho. E logo depois que chegamos, 8 meses depois, eu tive a notícia que eu tinha engravidado do nosso primeiro bebê, o Isaac. Foi uma loucura, porque não tínhamos ninguém, uma cidade onde 7 meses do ano são 30 graus negativos, chega a 30 graus negativos. E aí eu estava ali trabalhando para ajudar, mas fui ficando muito grande, eu tive pré-eclâmpsia, então não pude continuar trabalhando. Em 2008 veio o quê? A Linda. Não tinha nem um ano depois que eu tinha engravidado, que eu tinha ganhado o Isaac. Na verdade, eu ganhei o Isaac, 3 meses depois eu engravidei, 1 ano depois ela nasceu. Então, quase 1 ano, né? 9 meses depois. Mas eu tenho 2 filhos do mesmo mês de anos diferentes, janeiro de 2007 e janeiro de 2008. Então foi uma loucura, porque no meio desse turbilhão de faculdade, de ter que ter dinheiro para estar pagando as contas, também tinham mais 2 crianças. Então assim, foi uma fase... Engraçado é porque nos Estados Unidos, poucos estados, né, ajudam as pessoas, né, e especificamente lá onde a gente estava, a gente conseguiu vários apoios, né, do estado, né, dando... Na verdade, o estado de Boston é o único estado nos Estados Unidos onde não só o apoio para famílias, porque eles entendem o seguinte, que cada filho que você tem, você fica mais pobre. E é verdade, a gente ficou mais pobre 2 vezes, porque a gente teve 2 filhos seguidos, né? Então, além deles pagarem pra gente um plano de saúde, porque lá nos Estados Unidos não tem o SUS da gente aqui, muita gente acha o SUS ruim, mas lá nos Estados Unidos nem SUS tem, você tem que pagar um plano. Se você não paga um plano, você não tem praticamente atendimento. Depois, se tem atendimento de emergência, fica devendo para o governo. Então, na verdade, o Estado pagava para a gente o plano de saúde e também pagava as compras mensais para as crianças. Então, foi muito... Né? Um chequezinho, tipo uma dúzia de ovos, uma caixa de... sucrilhos. Sucrilhos, como cereal, porque eles comem muito cereal de manhã, né? Então, a gente fazia coleção de sucrilhos que a gente não comia. Enfim... mas foi uma época, assim, complicada, né, Matheus? Complicada porque, né, 2 crianças pequenas, a Tati não podendo trabalhar, eu saindo de casa muito cedo, voltando de casa muito tarde. Muitas vezes, eu lembro de dar aula, tipo, 9 horas da noite, né? Sim. 10 horas da noite. Com o Isaac ali. Com o Isaac, O Isaac era aquela criança boazinha, a gente botava ele lá numa cadeirinha que balançava. A gente falava que ele era a nossa planta, porque ele não abria a boca. O Matheus dava aula, ficava falando de tríade, de não sei o que, aquele tempo inteiro o menino não dava um pio. Enquanto a Linda, eu tinha que ficar com ela dentro do quarto. A gente morava num apartamentinho pequeno de 2 quartos, sala. O Matheus dava aula na sala, eu tinha que ficar com ela dentro do quarto, porque ela era chorona, ela era mais difícil. Então, para não atrapalhar as aulas, eu tinha que ficar com ela trancada dentro do quarto. Gente, mulheres, eu fiquei trancada durante muito tempo nos quartos. Então, não reclamem dos seus maridos, apoiem seus maridos. Porque muitas vezes você vai ter que estar tomando conta das crianças, vai se sentir sozinha, mas se tem um propósito, vale a pena. E eu lembro também que 6 meses do ano em Boston era muito frio. Então assim, a gente até brinca que se você quer estudar, vá para Boston, porque você é obrigado a ficar em casa trancado. Então nesse momento, inclusive 2007, já tinha ali o advento do YouTube, estava surgindo, eu comecei a ter com o meu canal, já estava dando aula pelo Skype, mas o YouTube era aquele início ainda, ninguém sabia o que iria dar. Eu comecei simplesmente a colocar vídeos da minha rotina praticando. Né, meu dia a dia, o que eu estava aprendendo ali. E ali, de certa forma, eu já comecei a criar minha primeira audiência. Sim. Eu lembro que quando começou realmente Facebook, né, nessa época já até existia o Orkut, eu não tinha. Foi até uma coisa boa, né? Porque nós ficamos ali 4 anos muito focados, sem nada de mídia social nem nada. A Berkeley, para mim, foi um grande rompimento, né? Sim. Foi realmente uma virada de página profissional, porque eu pude me formar em performance,
foi importante porque eu consegui modelar a didática dos grandes mestres, dos caras que eu estudava, vendo os livros. Eu tive a oportunidade de estudar ali durante 4 anos. Então foi importante para que eu visse a didática, tivesse cronograma, entendesse sobre metodologia. Então definitivamente esses 4 anos me definiram o professor que eu sou hoje, né? Porque realmente eu entendi como se montava uma metodologia. Até costumo falar, as pessoas me perguntam muito, como fazer uma metodologia, como criar um método. Eu falo, você não tem como criar um método se você nunca estudou por um método, pelo menos um método, né? Uma das coisas que nós falamos no Professor de Música e Empreendedor é exatamente sobre a modelagem. É por isso que quando a galera entra no PME, a gente também oferece um tempo para as pessoas na Starling Academy para que elas possam ver a metodologia. É sempre mais fácil você criar uma metodologia baseada em uma outra metodologia. Você adapta para o seu público, a sua realidade, né? A persona, o cliente ideal, enfim. Sim. Então, em 2008, eu estava me formando, né? Em dezembro era o meu último semestre, as provas finais, as apresentações finais. Eu gravei o meu primeiro álbum lá, o Kairos, né? Pretinho, vai aparecer em algum lugar aí. Em 2008, com uma banda, metade da banda era de brasileiros, meus colegas que eu conheci lá, metade da banda de americanos. Então a gente voltou para o Brasil em 2009, com 2 crianças recém-nascidas não, né? 2 anos do Isaac. E 1 ano a Linda. Um aninho, mas é aquilo, já com o lombo comendo, né? Cheio de conta, cheio de sonhos. Então, sem trabalho nenhum, né? Eu acho que nessa época eu já estava dando aula pelo Skype, né? Eu já estava dando aula pelo Skype. Mas não tinha tantos alunos ainda, né? Eu tinha alguns alunos brasileiros que já faziam aula comigo desde 2007, mais ou menos, pelo Skype. Valeu, Flávio, a galera do PME agora migra para o PME Society, né, que é a galera que já está no campo de batalha. E lembrando que mês que vem agora, em abril, nós vamos começar a nova imersão do PME. Eu fui criado em Cabo Frio, numa casa. Então, assim, eu brinquei a minha vida inteira na rua. Pude jogar bola, mesmo sendo perna de pau, surfar, ir para a escola de bicicleta, ir para a escola a pé. E eu sempre tive um sonho de voltar a morar numa casa. Mas é óbvio, no Rio de Janeiro é complicado. Mas até 2015 nós estávamos morando num apartamento. O apartamento ficou muito pequenininho, era um apartamento de 2 quartos, 5 pessoas, né? Eu, a Tati, a Linda, o Isaac, e aí nasceu o Pietro também. Então nós começamos muito a batalhar por essa casa aqui. Foi um sonho pra gente. Então desde 2015 a gente está morando aqui. E aqui é gostosa, tem a piscininha, tem a área para as crianças, eles podem brincar na rua, algo que a gente sabe que hoje é praticamente impossível no Rio de Janeiro, né? Então, infelizmente, é uma rua dentro de um condomínio, mas a gente pode proporcionar isso para as crianças, poderem ter uma liberdade, uma casa fresca, boa para trabalhar. Também a gente trabalha 90% do tempo dentro da nossa própria casa, né? E aí, Beni? Já fez seu checklist? Vou fazer hoje à noite. Hoje à noite? Da mentoria e do lançamento? Vou fazer da mentoria hoje. Do lançamento eu já quase fechei já. Até amanhã eu deixo lá no Planner. Porque lá no Planner você que está mais atrasado ainda. Falta fazer, né? Vou fazer. Então tá. Vou estar aguardando, tá? Beijo. Quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha alguns alunos meio que na expectativa, né? Esperando, já tinha anúncio em Cifra Clube, esse tipo de coisa. E já voltou com aquela responsabilidade financeira. Você morar no Brasil, naquela época era muito mais caro. Então a gente já começou... a primeira coisa que eu fiz quando voltei a morar no Brasil era dar aula, né? A primeira coisa foi que a gente arrumou um lugarzinho na minha casa. O seu primeiro, empreendimento foi no quartinho de empregado lá de casa, né? Que era um quartinho desse tamanho. Tinha que passar pela cozinha para chegar no seu grande empreendimento. A gente depois fez um estúdio mais arrumadinho, mas ali eu comecei a dar aula direto. Ali realmente, em 2009, ficou muito claro que o caminho didático era um caminho que cada vez mais iria ficando consolidado na minha vida. E como que eu comecei
com videoaulas, né? Acho que essa foi uma grande virada, porque em 2009 eu estava dando as aulas no Rio de Janeiro, muitas pessoas de outras cidades me procuravam, falavam, quando tem uma aula pelo Skype, eu falava o preço, a galera, poxa, para mim é muito caro. Será que você não pode gravar alguma coisa para mim? Porque nessa época ainda não tinha ainda videoaulas, ninguém fazia isso pela internet em 2009. Foi quando a gente tinha uma câmerazinha, uma Cybershot que filmava, tipo, era uma câmera de tirar foto, mas também filmava. E aí galera, sou o Matheus Starling, talvez alguns já me conheçam das minhas videoaulas que eu tenho feito para músicos mais já intermediários, iniciados e avançados, mas hoje eu estou aqui com esse material, né, que é um material que eu já venho pensando e formulando há muito tempo. Um dia resolvi pegar um tema que o rapaz pediu, que era, eu não lembro se é escala maior ou pentatônica. Eu gravei uma aula com 40 minutos, de bermuda, de camiseta, tosco, sem iluminação. Acho até que foi cueca samba canção. Não foi não. Mas enfim, o rapaz me pagou tipo R$20, eu enviei para ele por link, ele baixou, depois ele disse, você não grava mais outra para mim, gravei R$20. Eu pensei, bem, eu gravei as aulas, eu não falei o nome de ninguém nessas aulas. Por que eu não posso pegar esse mesmo conteúdo e vender para outra pessoa? Então ali começou realmente um empreendimento novo, uma oportunidade que surgiu e eu comecei a oferecer essas aulas para as pessoas, começando com o que tinha, da maneira que tinha, sem grandes pretensões. É uma coisa que eu falo muito para a galera, comece com o que você tem. Não espere ter um ambiente favorável, ter todas as condições, ter tudo perfeito. Então você começa com o que você tem, porque a aprendizagem ela é ativa, você começa a fazer, você começa a perceber o que precisa ser melhorado. Então, em 2009, eu talvez no final do ano eu já tivesse ali umas 20 aulas, porque foi uma benção, né? Falando, nossa, esse negócio aqui está rendendo. Daqui a pouco eu tinha 10, 15, 20 aulas. Né? Tinha gravado uma única vez e vendido várias vezes. Vendido várias vezes, é a famosa renda passiva, né? Você investe seu tempo uma vez e pronto. Então, nessa época aí, já 2010, 2011, começou realmente a crescer muito, né, a procura pelo meu material, tinha pouca concorrência no mercado também. Eu me lembro que era fácil, eu simplesmente gravava a minha aula, eu jogava um pedaço no YouTube, escrevia embaixo. Se você quer a aula completa, entre em contato. Então era fácil vender, né, tinha um tráfego orgânico muito simples. Obviamente que isso mudou muito ao longo do tempo, mas até que chegou um ponto que eu já não estava mais dando conta da demanda. Eu não estava deixando de dar a aula presencial, eu não estava deixando de tocar com o meu quarteto, eu inclusive dei aula em algumas escolas por um tempo, de cursos de improvisação, masterclass, workshop, que pintava, produzi banda gospel. Então muita coisa aconteceu nisso, né? Até realmente consolidar a questão da escola de música e das minhas videoaulas. Em 2011... acontece o quê que ninguém esperava? Pois é, tinha começado um novo empreendimento, abriu uma nova loja e aí quando eu tinha acabado de fechar o contrato, começar um negócio novo, eu cresci, ampliar os negócios, engravidei pela 3ª vez. E aí foi um choque, porque como eu já falei para vocês, nós não temos parentes no Rio de Janeiro, assim como não tínhamos parentes nos Estados Unidos, aqui também éramos sozinhos e a gente só contava com a nossa ajuda ou com a ajuda de quem a gente pagasse. Então, assim, como aquela mentalidade que eu falei dos Estados Unidos é verdadeira, que quanto mais você tem filho, mais pobre você fica, é verdade, porque você vai ter mais gastos, né? E aí veio o nosso Pietrão, nossa bênção, né, amor? Veio para alegrar a nossa vida, né? Veio para alegrar e aquilo, deu um susto, mas veio para alegrar a gente. É a bênção inesperada, né? É verdade. Em 2014,
quando a funcionária que eu tinha, na loja que eu tive que fechar para abrir a escola, essa funcionária passou a trabalhar com a gente. A trabalhar com o Matheus, fazendo a gravação dos DVDs. A gravação aí eu já no correio, né? Porque aí o que eu já fiz? Eu já fui para os Estados Unidos, comprei uma máquina daquela que gravava 6 de uma vez e já melhorou, né? A gente pra também gravava comprou uma impressora que fazia impressão do nome da aula em cima, né? Isso. E foi profissionalizando, aquilo. Vai vivendo, vai aprendendo. Antes a gente escrevia na mão, eu falava, Matheus, você escreve muito mal, tá muito feio. Aí eu ia e escrevia mais bonitinho. Mas depois eu falei, cara, deve ter alguma coisa que você possa imprimir e colar ali. Aí eu vi que tinha impressora, fui nos Estados Unidos, comprei essa impressora e aí começamos a escalar mais, né, esse negócio. E aí a Bruna veio e trabalhou com a gente gravando esses DVDs, né, Matheus? Ela a tarde inteira aí, trabalhava meio expediente. Todo dia, né? 5 horas da tarde, íamos pro correio. E a gente falava assim, quem comprasse até as 4 horas daquele dia, a gente enviava naquele dia mesmo. Porque o correio fechava às 5. Então a gente ia pro correio, às vezes, com 30, 40 pacotes, né? De videoaulas. Em 2014, 2015, né, eu já tinha gravado 100 videoaulas diferentes. Nós já tínhamos vendido ali mais de 100 mil videoaulas. Foi realmente o momento que eu parei de gravar as videoaulas para começar a escola física. Sim. No momento que eu abri a escola física, nós abrimos a escola virtual. As aulas eram gravadas na própria escola. A nossa expectativa era de dar para o aluno que estava distante a mesma possibilidade de estudar a didática, sentir o clima das aulas, né? Sim. Obviamente, com o tempo foi evoluindo, a gente foi regravando muito conteúdo, né? A gente começou a gravar com uma qualidade, depois a gente migrou para outra, mas tudo começou ali em 2009 com uma visão de pegar um vídeo, uma aula, começar do jeito que dava e entregar. Com o tempo eu aprendi a mexer em edição de vídeo, mexer em iluminação, captar o som da guitarra e captar o som da voz. É o que a gente fala que o professor de música, o músico hoje, ele precisa ser esse multitarefa. Ele precisa aprender a mexer um pouco, porque o que eu estava fazendo ali sozinho em casa era algo que 10 anos, 5 anos antes, era necessário uma equipe. Um cara para fazer uma apostila, um cara para gravar o vídeo, um cara para captar o som, outro cara para editar. Então ali, né, nessa virada de década, se tornou algo acessível você poder fazer isso em casa sozinho. Sim. Então, como nós fomos, né, pioneiro nisso, a gente pegou todas essas mudanças, não somente de tecnologia, mas também no comportamento das mídias sociais, né? Cada vez mais as pessoas foram percebendo esse movimento, aderindo, e chega agora em 2021, é assustador perceber que tem pessoas que ainda estão adiando essa presença, né? De estar ali atuando e fazendo disso algo profissional. Agora, uma coisa interessante falar um pouco desse lado visionário do Matheus. Eu me lembro quando a gente estava vendendo muitos DVDs e, cada pacote era 1.200, 900, 1.200, 1.400 reais. E a gente vendia vários pacotes por dia. Foi de lá que a gente conseguiu juntar dinheiro para comprar essa casa. E aí, de repente, do nada, no meio assim, no topo das vendas, o Matheus vira e fala, vou parar de vender DVD. Eu, o quê? Parar de vender DVD? Tá doido, né? Ele, não, vou parar porque existe... Você já ouviu falar em tecnologia disruptiva? Uhum. Né? O Matheus sempre, né, com sistemas muito intelectualizados. Eu falei, tecnologia disruptiva. É aquela tecnologia que vem e engole a outra. Então, uma deixa de existir e vem outra. Então, Tati, eu acho que a gente tem que fazer um membership e botar todas essas videoaulas lá num lugar online e vender a mensalidade. Eu falei, quê? Você tá querendo tirar o pacote de vender 1.000 e poucos reais, pegar uma mensalidade de 100 e poucos reais? Você tá doido. Graças a Deus ele não me ouviu, né? Porque a visão dele foi a visão certa. E ali começou a EAD, né, virtual. Hoje uma escola que já atendeu mais de 5.000 alunos. E graças a Deus, né, Matheus? Mais uma vez você teve aí esse lado visionário e não me ouviu. Eu sei que eu tenho uns lados bons no negócio, mas a visão dos nossos negócios vem dele. A minha rotina não é quase nada agitada, a tática é mais agitada, porque eu trabalho basicamente quase todos os dias de casa. Estudar com metrônomo é sempre bom para você ganhar precisão, tá bom? Mas para acorde, às vezes não é tão interessante assim, porque você quer acompanhar às vezes até mais solto mesmo. Mas eu recomendo sempre que possível você usar o metrônomo para estudar. Só na segunda-feira
que eu vou com a Tati para a escola, né? Escola física. A escola física, a gente chega ali no início da tarde, tipo 1h30, 2 horas, e aí vamos até 9 horas da noite. É o dia que eu dou aula presencial. Todos os outros dias da semana eu tô 100% trabalhando no virtual. E a minha rotina começa às 5h20 da manhã, botando o primeiro para a escola, que é o Isaac. O Isaac sai daqui de casa 5h45 da manhã, porque ele estuda também numa escola a 1 hora daqui de casa. Então ele estuda no centro da cidade do Rio de Janeiro. E aí, quando eu coloco ele para ir para a escola, que ele sai daqui 5h45 da manhã, eu acordo a Linda, que tem escola às 7 horas da manhã. Então, 5h45 eu acordo, ela toma café, eu espero ela sair. E aí subo, tento dar uma dormidinha de mais 1 hora, né? Aí acordamos juntos. Muitas pessoas perguntam, mas quando que vocês têm tempo para estar junto como família? Então, o que a gente faz? Eu acordo, mais ou menos umas 8h30, 8h40, depois que eu voltei a dormir. Matheus acorda também, a gente vai junto para academia. Só que ele faz uma academia em um lugar, eu faço em outro lugar. Mas a gente vai junto para academia, que exercício físico é uma coisa que a gente não abre mão, a gente tem realmente colocado isso na nossa vida, porque... Já sofremos com isso, né? Já sofremos, não só questão estética, cuidado, não, né? Questão mesmo de saúde, né? Cadeira, rapaz! Boa! Muita garagem. Ai, sou péssima. Saúde, né? Eu tive problemas sérios de saúde há 2 anos atrás. E falta de disposição, Matheus tem hérnias também, então assim... Foram adquiridas nessa época aí das 100 videoaulas, que eu varava muita madrugada, dormia 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, aquele sono sem qualidade, e isso realmente impactou, né? Chegou uma hora... Quantas vezes, Matheus, eu acordando com as crianças, 6 horas da manhã, você estava indo dormir, porque tinha passado a madrugada inteira gravando videoaulas. Que uma coisa que eu falo muito pra galera é o seguinte, eu lançava muita videoaula, assim, eu lançava a ideia, galera, vou fazer uma videoaula sobre Fusion, alguma coisa. E o cara, eu quero. Quanto vai ser? Eu falava, R$80. O cara, depositei. E eu falava assim, falei, Tati, me esquece agora, vou ter que gravar, vou ter que entregar. A galera já está depositando. Então, por muito tempo, realmente, a prioridade ficou sendo essa, saúde de lado. Tive 2 hérnias de disco, tendinite atrás de tendinite, muita dor aqui. E a questão da família também, né? Muitas vezes eu aguentei a barra sozinha porque ele tinha que gravar as videoaulas, era prioridade. Então, na nossa rotina, né, onde entram as crianças, todos os dias à noite a gente, pelo menos eu chego do trabalho, fico com eles aqui, a gente assiste alguma coisa na televisão. Videogame aqui em casa dia de semana não pode, só a partir de sexta-feira, sexta, sábado, domingo eles jogam, porque se deixar, né, adolescente quer jogar todos os dias. Então, durante a semana a gente tem esse nosso tempo aqui junto, aqui na sala, a gente come juntos. O Matheus almoça com a gente todos os dias, então isso também é um momento em família. Uma coisa que eu falo muito, que eu aprendi, mulheres, eu aprendi isso depois de muito tempo. Às vezes não é a quantidade do tempo que o marido vai estar com os filhos ou com a gente, é o tempo de qualidade. Ele vai estar ali, ele vai estar dando aquela atenção, vai estar dando aquele carinho, às vezes não vão ser muitas horas, mas a gente está numa idade produtiva. Todo mundo quer
quer viver bem, quer pagar as contas, então o dinheiro não cai do céu. E à noite a gente coloca os meninos para dormir juntos, a gente deita com eles, a gente pergunta como que foi o dia, a gente ora juntos. Então e essa é a nossa rotina, né? E aí final de semana, aí que eu quero que ele fique juntinho comigo, mas ele tem que surfar. O surf, né? O surf alivia Matheus. E antigamente eu brigava dele ir pro mar, porque eu achava que ele tinha que ter aquele tempo que sobrava para estar comigo. Mas depois de muito tempo, a maturidade que está chegando aos 40, eu descobri o seguinte, cara, ele voltava do mar tão mais relaxado, tão mais tranquilo, que era muito melhor pra gente estar junto. Então, final de semana, no sábado, a gente fica junto aqui com as crianças o dia inteiro, a gente faz os programas em casa, a gente vai pra piscina, a gente faz coisas dentro de casa. E no domingo a gente não marca nada, porque domingo é dia de culto. E algo também que eu falo muito, né? É algo que eu falo como uma promessa do PME, do Professor de Música Empreendedor, que é realmente você conquistar através da didática, através do seu conhecimento musical, seja dando aula ou seja fazendo cursos, apostilas, não importa, mas é você conseguir buscar a sua liberdade de tempo, porque muitas vezes a gente está o dia inteiro envolvido, dá 40 aulas por semana, não tem tempo para estudar. É uma coisa que eu falo muito para a galera, tem que ter tempo para estudar, e para isso o que você deve fazer? Cria um curso virtual, vende uma apostila. Criar uma renda extra, Criar uma renda extra. Então, a nossa liberdade financeira, a nossa liberdade de tempo, de poder pegar às vezes numa semana do nada, a gente vamos viajar, vamos para um resort, vamos para um hotel bacana. Então a profissão de músico, a profissão do músico empreendedor, ela proporcionou para a gente ter essas liberdades, né? De você poder ir para um restaurante, quero comer um japonês. Vamos comer um japonês, sem aquele, meu Deus, é um japonês, vamos ficar enforcado, né? Porque nós passamos muito aperto, Eu sempre que queria ir num restaurante maneiro, né? Cara, quem trabalha comigo já ouviu as histórias, muitas histórias do Matheus. Cara, eu só passava raiva com o Matheus nos restaurantes, porque Matheus olhava o cardápio e, olhava só o lado do preço, né? Claro. E ele falava, pô, tá, a gente tá no cheque especial, a gente tá no vermelho. Eu falei, pelo amor de Deus, a gente veio aqui no restaurante pra ter um tempinho de qualidade, uma parada boa, ou pelo menos aqui comer alguma coisa, a gente já tá no vermelho, vai continuar no vermelho. Ele, não, Tati, não é bem assim, não é bem assim. E no japonês, e aí como bem, e ele também, e não ver ele reclamar da conta, até hoje eu ainda não me acostumei. Nem eu, na verdade. As pessoas me perguntam muito, né, um conselho para deixar para quem quer viver de música, para quem quer viver como professor de música. Eu sempre falo que é necessário você ter uma visão que é empreendedora. E isso pode soar estranho, porque quando a gente embarca na música, quando a gente se apaixona pela música, a gente só quer tocar. E a gente acha que as coisas vão se resolver. Não, eu vou tocar, eu vou ser o melhor músico possível, eu vou ser o melhor professor possível e tudo vai se resolver. Mas, na verdade, é necessário que você também assuma outras responsabilidades, porque as pessoas não vão fazer por você. Senão fica igual aquela história da donzela que está sempre esperando o príncipe encantado. Ah, o príncipe encantado vai vir. O príncipe encantado, daqui a pouco ela está com 30, está com 40 anos e não vem. É o que acontece muitas vezes com banda, com cantores, né? Ah, estou esperando alguém me lançar porque meu trabalho é muito bom. Ah, eu sou um excelente professor, então as pessoas vão reconhecer que eu sou um excelente professor. Muitas vezes não vão. Então é necessário que você entre e tome essas rédeas de fazer o quê? Mostrar o seu trabalho, mas ir fundo e mostrar o que você faz. Se você dá uma boa aula, mostre que você dá uma boa aula, entregue amostras do seu trabalho. O marketing de conteúdo é exatamente você entregar essas amostras para que as pessoas conheçam você,
criem afinidade contigo e pessoas compram de pessoas. Então, tá tudo certo, não tem nada de maldoso nisso. As pessoas às vezes confundem, se sentem mal porque estão vendendo. Então a questão toda é só você entregar, ter estratégias, estudar isso, né? Você coloca tempo para ser um bom músico, mas às vezes não quer botar tempo nenhum para aprender sobre marketing. As pessoas querem investir na sua formação profissional como músico, mas não sabe vender o seu produto. Por quê? Porque também não investe em como fazer isso. Eu acho que já mudou muita coisa. Eu acho que a pandemia acelerou muito esse processo, porque muitas pessoas ficaram muito mal com isso. Então as pessoas perceberam que, cara, eu preciso estar aqui dentro. E a gente percebe que muita gente entrou. Então a notícia boa é que, apesar de ter muita gente, o mercado não está nem perto de estar saturado, né? A gente está no começo de uma nova via. Então ainda dá tempo de entrar, ainda dá tempo de aprender, mas comece hoje, não dá mais tempo para adiar, não dá mais para pensar só na aula presencial. E se você só, não, mas eu só quero dar aula presencial, você tem que ter sua presença física para ocupar um espaço no virtual, para que o aluno da sua região encontre você antes. Porque se você na sua região não tem um domínio virtual, alguém que mora às vezes atrás da sua rua está fazendo os anúncios, está rodando e está pegando seus alunos da sua rua antes de você. Então nosso propósito de criar a imersão Professor de Música Empreendedor, que é uma imersão que é gratuita, é exatamente poder passar para os professores de música, quem quer focar em dar aula, lotar agenda, se isso para você é o que você busca. Eu falo que às vezes lotar agenda é ruim, porque se você está lotando a agenda, quer dizer que seu preço está muito baixo. Você poderia cobrar mais, ter mais tempo sobrando para você criar um infoproduto, por exemplo. Mas é uma oportunidade que a gente está dando para os professores de aprenderem sobre o marketing digital, aprenderem sobre mentalidade empreendedora, para que possam entrar definitivamente nesse mercado. Então, se você quer buscar essa liberdade financeira, de tempo, liberdade profissional, às vezes você não consegue só viver de música, só dando aula, a oportunidade é agora. Eu já convido você para a nossa imersão, que é 100% online e 100% gratuita. Nos dias 18, 19, 20 e 23 de janeiro vai acontecer o evento Professor de Música à Virada. 100% gratuito e 100% online. Toque aqui para se cadastrar e receber todas as informações. Espero lá do outro lado.